opção pela vida edificante. Você precisa fazer uma opção, se não fez ainda, sua opção pela vida edificante ou pela vida destrutiva. A palavra de Deus, o convite de Deus em Cristo Jesus é pela vida edificante. Deus é sempre o Deus da edificação. O mundo e o caminho fora dele é da destruição. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria, um livro que de uma forma muito particular nos aponta as práticas da vida edificante. Vamos pensar um pouco mais sobre o livro de Provérbios desta noite. Hoje no provérbio que está no capítulo 18, verso 24. O livro de Provérbios você encontra depois do livro de Salmos. Provérbios 18, 24 é o nosso pensamento da palavra de Deus para a nossa reflexão, crescimento, edificação. Que a palavra de Deus venha assim fazer nesta noite. Mas antes de ler este provérbio no verso 24, capítulo 18, vamos recordar no livro de Provérbios qual é o primeiro provérbio, o provérbio basilar, o provérbio que direciona e instrui todos os outros. O resto do livro não podemos ler sem nos remeter de volta ao primeiro provérbio. No capítulo 1, verso 17, está lá o primeiro provérbio. Vamos juntos confessar e ministrar uns aos outros este provérbio. Juntos. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A palavra conhecimento ali tem a ver com sabedoria, exatamente. Não é um conhecimento de saber que 1 mais 1 é 2, ou que o mundo tem certo número de continentes. Não é isto. É o caminho sábio, é um conhecimento especial. E isso é nos dado pelo temor do Senhor. Essa é a base. Essa é a base, o encontro com Deus em Jesus Cristo e viver para Ele, no temor dEle, reconhecendo quem Ele é, Senhor e Rei sobre as nossas vidas, para todo sempre. Agora o provérbio, então, de hoje. Palavra de Deus que vem ao seu coração. Ouça esse pequeno pensamento, mas tremendo, e que a palavra de Deus mexa com o seu coração e a sua vida, e haja edificação. Diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Ouça um outro texto da palavra. O livro de Provérbios foi um livro escrito séculos antes de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento de todo aquilo que foi escrito antes do Velho Testamento. Inclusive, ele é a sabedoria, essa sabedoria por excelência. E eu vou ler algumas palavras que Jesus disse na noite derradeira da vida dele, ali antes da traição. Falando aos seus discípulos, ele disse: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E ele continua: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem muito fruto, fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Mandamento de Jesus para os seus discípulos. Note bem isto. A ética em Cristo, a mudança nossa de vida,
certamente nos leva a ver com consideração e respeito todo o próximo e cuidar. Mas aqui Jesus está falando não de um amor por todos os nossos concidadãos. Este mandamento, ame-se uns aos outros como eu os amei, pertence à igreja, pertence aos discípulos de Jesus Cristo. Esse mandamento é para aquele que realmente já confessou a Cristo como Senhor e Salvador, batizado, faz parte da igreja de Jesus Cristo. Não é um mandamento humanista para simplesmente a humanidade se sentir um pouquinho melhor. Mas é interessante, falando de chamar uns aos outros, ele vem dizer que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele diz: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. E aí essa frase maravilhosa, ele diz que ele não nos chama mais de servos, mas ele nos chama de amigos, porque recebemos dele tudo o que ele ouviu ou nos passou dos parte do seu Pai, de Deus Pai. Discípulo de Cristo, então a igreja de Jesus Cristo é aquela que recebeu, acatou, abraçou a pessoa e o ensino que Cristo deixou, as verdades, a obra dele, a pessoa dele. Muito bem, voltando então ao provérbio desta noite. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. O que este provérbio quer realmente dizer? Bem, ele é sobre amigo. Isso nós sabemos, todos nós sabemos. Essa questão de amizades, relacionamentos, ter amigos é algo complexo, comum, tremendo. A revista americana Psicologia Hoje, Psychology Today, trouxe um artigo alguns anos atrás, iluminador nessas questões. Esse artigo falava sobre a capacidade de relacionamento das pessoas. E dizia o seguinte, que nós temos duas pessoas em nossas vidas, uma média de duas, que são íntimas. Aquelas pessoas que nós vemos diariamente. E são pessoas que nos veem no pior e no melhor que nós temos. Em todos os sentidos, emocionalmente, moralmente, fisicamente, aquelas pessoas que convivem conosco de uma forma que nenhuma máscara permanece, pessoas que nos veem de roupas mais íntimas, roupas talvez tão descombinadas que jamais sairíamos à rua, enfim, pessoas que nos conhecem bem vestidos, enfim, nos conhecem realmente duas pessoas, provavelmente do lar, então, pessoas com quem convivemos na mesma habitação. E aí, então, o artigo diz que o ciclo vai se ampliar para 5 pessoas, incluindo essas duas, então adicionando mais 3. Parceiros mais próximos da vida. Temos com eles contatos semanais, em média. Eles conhecem as nossas reações. Quando veem nosso rosto, nosso jeito, eles percebem se estamos estressados, se estamos alegres, se estamos numa hora difícil. São pessoas que nós chamaríamos com muita liberdade numa emergência. Pessoas diante das quais temos facilidade de rir. E o artigo dizia que esse grupo de 5 compõe 40% do nosso capital social. 40%. E aí, então, o artigo trabalha com círculos, então, falando do círculo de 2 pessoas, aumentando para 5 e amplia depois para 15. Ele diz que são pessoas com quem temos contatos mensais, temos um relacionamento simpático com elas, essas 15, esse grupo de 15. Podemos depender deles num caso muito especial e com o devido cuidado. Pessoas, esses 15, que realmente sentiriam a nossa morte. Esses representam 60% do capital social nosso.
E aí amplia-se o círculo de relacionamento no artigo para 35 pessoas. Com elas nós temos contatos de 1 a 2 vezes ao ano. Temos conversa amigável com elas quando nos encontramos, mas não conversas de confidências e nem com liberdade total. É um contato, se vemos na rua, paramos, conversamos, mas não aprofunda muito. E aí então o círculo vai chegar, avançando assim, passo a passo, ao limite de 150 pessoas. E aliás é até conhecido como um limite técnico criado por um pensador, um antropólogo. Ele diz que 150 é o nosso limite funcional na rede de relacionamentos humanos. Pessoas com quem nós temos algum benefício emocional, físico, em algum contato. E que acima dos 150 é difícil para nós. E aí, talvez até conheçamos o nome de mais de 150, mas elas em nada contribuem para nós. Em nada contribuem para nós. Então, 150 aí já é um tipo de relacionamento bem distante, com contribuição mínima para nós emocionalmente e fisicamente. E se nós olharmos então essa escala e levarmos ela a sério, eu creio que em alguma medida podemos levar. O que é que chamaríamos de amigos? Só os 2 que habitam conosco? Ou os 5 com quem temos aí um contato semanal, são parceiros próximos? Parece-me que sim. Quem sabe alguns de nós iria para o próximo grupo de 15, um contato mensal. Mas seria difícil além disto, com o nome de amigo, com o título de amigo. Então vocês percebem que esse negócio de ter 1 milhão de amigos é só com o Roberto Carlos. Nenhum ser humano consegue ter isso e pode ir muito mais longe. A pessoa notou que um vizinho novo mudou na casa da frente, na rua. E logo no primeiro sábado notou que o vizinho estava com dificuldade com o carro dele na garagem, não estava pegando. E ele tinha algum entendimento de mecânica, passou a mão numa caixa de ferramenta que ele tinha, cruzou a rua e foi lá. Se apresentou. Sou o vizinho, meu nome é tal, e começou a ajudar o vizinho para consertar o carro. O vizinho ficou impressionado com a caixa de ferramenta deles. E perguntou: mas que bela caixa de ferramenta, tão completa, o que você faz com essa caixa de ferramenta? A resposta: principalmente amigos. Como é que fazemos amigos? Algo tão precioso, são poucos, como é que nós fazemos? Esse item tão maravilhoso, o amigo. Alguém definiu amigo já assim: amigo é a pessoa que permanece ou que é a primeira a chegar quando todo mundo se vai. Esse é o amigo. E eu posso também dar um outro exemplo. Amigo é o único que aparece no dia que você vai mudar, que você vai carregar o caminhão. O provérbio fala sobre amigos. O que este provérbio diz a nós? Simplesmente, a palavra de Deus aqui diz a você, meu irmão, minha irmã, faça amigos. Faça amigos. Nós sabemos essa verdade, nós precisamos ser lembrados quando nós olhamos este provérbio, quando nós pensamos no que Jesus fez com o termo amigos, quando ele disse: eu os chamo de amigo. Aí nós já ficamos atentos, temos que tomar cuidado com essa palavra, ela é preciosa demais. E se é para fazer amigos, essa preciosidade, precisamos diferenciar amigos e conhecidos. Sabemos disso, precisamos ser lembrados disso. Diferenciar amigos e conhecidos. Você tem amigos? Você tem feito amigos? Não, a pergunta, olhando a palavra de Deus, não é se você tem feito conhecidos, você tem feito amigos. Você tem essa preocupação? Comece diferenciando amigos e conhecidos, isso vai lhe ajudar
em aplicar essa palavra de Deus ao seu coração. Amigo, mais apegado que um irmão, mais achegado que um irmão. É assim que esse provérbio coloca o amigo, localiza. Conhecidos não são esses que são mais apegados ou mais chegados que um irmão. Então, não é uma questão de interesseiros ou pessoas de interesse comum. Não é também aqueles com quem temos atividades comuns. Eu gosto de fazer tal coisa, talvez profissionalmente, talvez no entretenimento, no esporte. Não são meus amigos. Só porque fazemos atividades juntas, não quer dizer que estamos na companhia de amigos. Conhecidos, sim. Amigos, não. É preciso diferenciar atividades juntas, não quer dizer que os dois então sejam amigos, ou mais de um, 3, 4. A história conhecida por nós é aquela dos dois que foram para uma caminhada, não é? No meio da floresta, e apareceu um urso lá na América do Norte. E aí então, olharam o urso os dois assustados, não foi? Um deles tirou o tênis rapidamente e disse: eu corro melhor sem tênis. E o outro disse: você é louco? Você sabe que nós, seres humanos, não podemos correr mais rápido que um urso. Então o que estava tirando o tênis disse: eu vou correr mais rápido que você, não do que o urso. Só porque estão juntos, não são amigos. Amigos é algo mais profundo, mais chegado, mais apegado que um irmão. Os contatos da superficialidade, e ficam falando aquelas coisas banais e medíocres até. Isto não é o amigo, é preciso diferenciar. Você tem amigos? A palavra de Deus lhe diz esta noite: faça amigos, faça amigos. Veja amigo como uma necessidade, ou amigos. Veja amigos como uma necessidade, mais chegado que um irmão, Amigo, então, enriquece. E se eu não faço amigos, se eu não vivo essa riqueza, eu estou pobre, eu estou mais pobre. Não importa quanto nós temos. Vi um filme, a biografia de um homem que foi o maior magnata do petróleo anos atrás, Paul Getty. Este homem foi o mais rico dos seus dias. Não tinha amigos. Tinha muita gente à volta dele. Morava lá na chamada Vila Italiana, uma mansão na Itália. Cercado de gentes. Mas não conseguia ser amigo nem com os seus parentes. Nem com os filhos e os netos. Rico financeiramente, muito pobre, mendigo, enquanto ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O pensador Sócrates, alguns séculos antes de Cristo, o famoso Sócrates, filósofo da Grécia Antiga, disse que não há possessão mais valiosa do que um bom e fiel amigo. E como é verdade, cientista Bacon, empirista que marcou época na história da ciência, falecido em 1626, colocou o seguinte: amizade dobra as alegrias e divide as tristezas. Amizade dobra as alegrias e divide as tristezas. Veja amigos então como uma necessidade, enriquece a minha vida. Ela ganha uma dimensão, uma beleza e um benefício que eu não tenho. Se não tenho amigos, não importa o que eu tenha. Posso ter tudo mais, mas estarei pobre. Aliás, ter o grupo de amigos é sinal de sanidade. Se não os tenho,
alguma coisa precisa ser trabalhada por Deus na minha vida. Quando Jesus Cristo fala que Ele é um amigo para os seus discípulos, para conosco, Jesus é o nosso arquétipo daquilo que devemos ser. Se Ele é alguém que se preocupou com a amizade, muito mais nós ainda. Faça amigos. Você tem feito, está pensando nisto? Veja amigos como uma necessidade. Mas o que é que este provérbio está falando? Sim, ele fala que há amigo que é mais apegado, mais chegado que um irmão. Mas antes ele diz: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Você achou complicado essa colocação no provérbio? Bem, o que é que esse provérbio está ensinando? Quando fala-nos de amigo e nos fala em fazer amigos. Faça amigos, mas estabeleça amigos com valores, com critérios. É isso que está dizendo aqui. O livro de Provérbios foi escrito na língua hebraica. É um livro chamado poético, de natureza poética. E a arte poética na língua hebraica é diferente daquela que acontece na língua latina. Eles usavam para a poesia aquilo que é chamado de paralelismo, dois pensamentos justapostos. E aí, com relacionamentos diferentes, mas sempre justapostos. Às vezes sinônimos. Um diz uma coisa, o outro diz outra, mas um reforça o outro. São concordantes apenas com palavreados diferentes, é um reforço de ideia. E há outras classes. Mas há uma classe que é antitético, isto é, são dois pensamentos opostos. E aí você aprende uma verdade, ou apreende a verdade que ele quer comunicar, aquele provérbio, através da tensão que existe entre os dois. E este é o caso deste provérbio aqui, é um antitético. Há um contraste, há uma tensão. E esta primeira frase, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, talvez fique um pouco confusa e ela tem uma razão de não parecer muito clara para nós, mas ela precisa ser entendida em tensão com a outra, e isso nos dá uma boa ideia já do que é que a primeira frase quer dizer. Se a segunda há um amigo mais apegado que um irmão, então a primeira tem alguma coisa a ver diferente disto, de amigo e amigo que é mais apegado que um irmão. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Os tradutores bíblicos, traduzindo do hebraico, e lá nesta escrita tão antiga, tem um pouco de trabalho em colocar esta frase no português, exatamente o significado: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Isso aqui se refere às amizades equivocadas e conquistadas em números grandes por razões e meios reprováveis. Essa multidão de amigos, que nada tem a ver de realmente amigo na preciosidade que a segunda colocação do provérbio faz. Essa porção de amigos da primeira linha não tem nada a ver com este amigo no singular na segunda linha. Essa multidão de amigos aqui da primeira linha, que pode levar à ruína, não tem nada a ver com o uso e a definição que Jesus faz quando ele diz: eu os chamo de amigo. E diz: eu dou minha vida por vocês. Há pessoas com uma porção de conhecimento e dizem que tem muitas amizades. E nós já vimos que, na verdade, nós temos limites sobre quantos amigos podemos ter. Há aqueles que são cheios de relacionamentos e parecem ser amigos de tanta gente, mas porque têm uma obsessão pela amizade, por ser aceito. E aí então compram amizades, se tem recursos. Se não tem, de alguma outra forma procuram comprar. Fazem relacionamentos comprometendo valores, não importa com quem, eu sou próximo, me aproximo. Pessoas que sacrificam-se a si mesmos por uma popularidade, essa obsessão, talvez por até uma carência, de se achar aceito e popular.
Há esta porção de amizades que vem com uma falta de critério, relacionamentos superficiais, relacionamentos descompromissados com valores, relacionamentos interesseiros, estão próximos porque é uma vantagem, relacionamentos que visam objetivos reprováveis, mas que interessam aos dois. Isto não é o que amigo é à luz das Escrituras. E é nesse caminho que surgem esses muitos amigos que podem conduzir à ruína. Amigos que não vêm para edificar, mas para destruir. E o andar com eles pode ainda ter um fim muito triste. Mas amizades que vão nos dilapidando, amizades que não são alinhadas com a nossa vida com Deus. Essa é a advertência do provérbio. Estes muitos amigos em bases erradas que promovem a ruína, e às vezes uma ruína realmente desastrosa. Não podemos pensar em amigos para a exploração, para a manipulação. A maior parte das pessoas estão envolvidas umas com as outras por causa destas razões. Não é isto que a palavra de Deus está dizendo quando diz faça amigos. Também não podemos pensar em amigos simplesmente por razões egocêntricas. Eu quero ser o centro, eu quero estar rodeado de gente. Então, motivações interesseiras, manipuladoras. Estabelecer amigos com valores, com critérios. Quando Jesus diz, eu os tenho chamado de amigo, eu dei a minha vida por vocês. E Ele nos ordena, inclusive, o amor uns pelos outros. Amizade aqui, ou a palavra amigo, preciosa, então definida e acompanhado daquilo que é precioso. Um amigo deve ser alguém com quem eu me relaciono numa ética, valores morais agradáveis a Deus. Entre eu e ele não deve correr, não deve haver a interação daquilo que fere a ética das Escrituras. Deve ser uma amizade que não fere meus valores espirituais. E aí então a sinceridade, a transparência, a fidelidade. Jesus Cristo é o grande modelo nosso de amigo. Estabelecer amigos com valores, faça amigos, você não tem. Então deixe-me dizer à luz da palavra que você deveria começar primeiramente orando sobre isto. Oh Deus, cheguei à conclusão que eu não estou usufruindo de uma riqueza que o Senhor nos deu a nós quando nos criou. Eu estou pobre, estou sem amigos. Me guia, Senhor, para essa riqueza, para a pessoa certa. Sim, relacionamentos muitos têm o seu lugar, se bem administrados, têm esse lugar, mas amigos, Senhor. Interessante olhar Jesus Cristo. Momentos quando Ele está cercado, há momentos que Ele está cercado com multidões, e fala-se em milhares até. Pessoas seguindo, apertando Ele até. Precisava se retirar, por exemplo, naquele momento que Ele precisa entrar num barco e sair, porque a multidão está acossando, apertando. Mas Ele tinha 12 discípulos que Ele chamou. Esses dormiam onde Ele dormia, comiam com Ele, viajavam para todo lado com Ele, não é? Participavam do ensino. Ele enviou algumas vezes eles em missões para anunciar o Evangelho. 12. Então, podemos encaixar naqueles 15, quem sabe, do artigo que eu citei no início. Mas nós encontramos Jesus com Pedro, Tiago e João. Algumas vezes. E uma vez crucial, quando foi, lembramos da história. Ele chamou todos de amigos e eles saíram para o Monte das Oliveiras naquela noite.
Jesus já anunciou antes de sair que ele seria traído, e vão para o Jardim das Oliveiras para orar. E lá chegando com os 12, ele chama os 3. Eu vou mais adiante orar, vocês vêm comigo. Deus, me dá 2 ou 3 com quem eu posso orar, com quem eu posso compartilhar a vida, a minha caminhada com o Senhor. Faça amigos, ore sobre isso, cresça nisto. Isso é sanidade espiritual, é sanidade emocional. Faça amigos. Seja você primeiramente amigo. É você amigo. Eu quero amigo. É você amigo. É você amigo. Há um amigo mais chegado que o irmão, mais apegado que o irmão. É você assim para alguém? Cuidado com o egocentrismo. Senhor, eu quero amigo para mim, quero 3 que ficam à minha volta, me acariciando, fazendo afagos e palavras emocionais, e com quem eu tenha tempo aí, não é? Para ficar. É você amigo. Jesus disse que o exemplo maior da amizade ali é dar a vida pelos seus amigos. É mais chegado que um irmão. Essa passividade, eu vou ficar esperando que apareçam amigos para mim. Comece você sendo amigo. O pensador, filósofo lá dos Estados Unidos, falecido em 1882, Ralph Emerson, disse que o único jeito de ter um amigo é sendo um amigo. É uma mão de 2 vias. Isso é cristão, é bíblico. Tome cuidado com a busca da conveniência, egocentrismo. Há um livro muito famoso, você deve ter ouvido falar dele, antigo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, escrito por Dale Carnegie, falecido em 1955. Esse homem ficou famoso com esse livro, passou a ministrar palestras, e inclusive ganhou muito dinheiro com isto. O livro dele, claro, é uma perspectiva humanista, não é bíblica, mas há pensamentos ali que nos ajuda na reflexão. Ele diz nesse livro o seguinte: você pode fazer mais amigos em 2 meses se demonstrar interesse pelos outros do que você pode fazer em 2 anos se tentar atrair o interesse dos outros por você. Tendo interesse pelos outros, você faz mais amigos em 2 meses do que em 2 anos se ficar querendo que os outros gostem de você, se volte para você, que é o caminho errado. Seja você primeiramente um amigo. Seja você não parte daquela turma dos amigos da primeira linha que leva à ruína. Seja você este amigo mais apegado com o irmão, que edifica. Um testezinho para você, algumas perguntas interessantes. Se alguém vem lhe contar um problema, você muda de marcha e escuta, ou você desconsidera? Outra pergunta: com que frequência você se lamenta da vida em encontro com os outros? Mais uma pergunta, um teste ainda. Você se acha sempre dialogando ou discursando ao conversar com as pessoas? Continuando o teste, outra pergunta. Se alguém lhe fala sobre um novo plano, você está sempre pronto a destruí-lo com o seu comentário? Continuando o teste, uma perguntinha. Com que frequência você usa a palavra eu? Eu. Saiba ser amigo. Seja você primeiramente um amigo. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. A vida em Cristo, nunca se esqueça, meu irmão, minha irmã, é relacional. E nós fazemos a parte de um corpo, o corpo de Cristo. E dentro deste corpo nós estabelecemos amigos em Cristo. O Evangelho, a vida cristã, não é entrar num prédio religioso, seja qual for, esse aqui inclusive, como se fosse um espaço místico, Deus estivesse mais aqui, ou seja lá o que for, porque eu acho que ele tem uma palavra bonita lá. Isso não tem nada a ver com o cristianismo, seguir a Cristo. Nós seguimos a Cristo, encontramos Deus em Cristo, quando isso toca nossas vidas ao ponto de estas verdades, essa amizade com Cristo e então com outros se tornar verdade em nossas vidas. Aí chama-se igreja. Igreja. Não é aparecer de vez em quando num culto, mas realmente confessar a Cristo como Senhor e Salvador, uma nova vida nele. E aí então vivenciar isto na comunhão. Ame-se uns aos outros, é para a igreja de Jesus Cristo. É para aqueles que são de Cristo. Precisa chegar uma revolução na vida da pessoa. E se alguém que não chegou lá ainda, que esta noite possa ser a sua noite. Eu me lembro quando chegou a minha vida, que possa chegar a sua vida. E eu me lembro que a Igreja de Jesus Cristo passou a ser algo irresistível para mim. Quando então ouvimos a palavra desta noite, você, discípulo de Jesus Cristo, membro do corpo de Cristo, a igreja, lembre-se disso, que estar em Cristo é ser relacional. E precisamos aprender a sermos amigos em Cristo. E há uma riqueza aqui na igreja. A igreja é um celeiro do qual Deus pode nos apontar 2 amigos que vão abençoar nossas vidas. Precisei dirigir o funeral de um homem que faleceu. Ajudamos a cuidar dele. Morreu pobre, tinha uma pequena aposentadoria. Ajudamos a cuidar dele. Nos últimos dias ele não tinha ninguém por ele. Ninguém. Não achamos ninguém que pudesse nos chamar. Ninguém. Viúvo, teve uma filha. Muitos anos a filha tinha ido para São Paulo. E perdeu o contato. No sepultamento não havia ninguém por ele. Ninguém. Que essa não seja a sua história. E não precisa ser. Porque em Cristo nós encontramos o caminho para a amizade de verdade. A preciosa. Aquela que é mais apegada que um irmão. Mas tudo começa em Cristo ser o meu melhor amigo. É a minha amizade com Cristo que vai me preparar e me transformar de um jeito que eu posso ser um amigo em Cristo e encontrar um amigo em Cristo mais apegado que um irmão. Que Deus encha nossas vidas de amigos mais achegados do que um irmão. E seremos mais ricos. E os vales nós vamos atravessar com eles. E as montanhas nós vamos subir com eles. E na festa lá em cima da montanha nós vamos festejar com eles. E a nossa vida será mais rica. E nisso estaremos glorificando a Deus. Porque é em Cristo que andamos juntos. Que Deus faça assim em nossas vidas. Faça amigos em Cristo. Vamos orar?